Glória a Deus. A paz do Senhor, gente, tudo bem? Eu sou o Sérgio e esse é o nosso pão diário, nossa leitura bíblica diária. Hoje nós estamos aí no dia 90 da nossa leitura. Amém? Hoje nós vamos ler aí 2 Samuel, capítulo 5, 6 e 7 e os Salmos 90. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos colocamos na tua presença. Te agradecemos e te louvamos por mais um dia de vida, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai. Abençoa, meu Pai, a nossa leitura, meu Pai. Abra o nosso entendimento agora, meu Deus, para que possamos, Pai, aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Eu te agradeço e te louvo e abençoa também, meu Pai, essa pessoa que está assistindo, meu Pai. Abençoa, meu Pai, essa pessoa que está ouvindo, meu Deus. Que o Senhor possa abrir o entendimento dela e que a tua palavra fique gravada na tábua do seu coração também, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos à nossa leitura. 2 Samuel capítulo 5 diz assim a palavra do Senhor: Davi é constituído rei sobre todo o Israel. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne. Além disso, outrora, quando Saul ainda reinava sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. 30 anos tinha Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Depois partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, os quais disseram a Davi: Não entrarás aqui, os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer: Davi de maneira alguma entrará aqui. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Ora, Davi disse naquele dia: Todo o que ferir os jebuseus suba ao canal e fira esses coxos e cegos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrara na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e chamou-a Cidade de Davi, e foi levantando edifícios em redor, desde Milo para dentro. Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram para Davi uma, uma casa. Entendeu, pois, Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o reino dele por amar seu povo Israel. Os filhos de Davi nascidos em Jerusalém. Davi tomou ainda para si concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobade,
Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliadá e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Ouvindo isto, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Pelo que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregarmos-as nas mãos? Respondeu o Senhor a Davi: Sobe, pois eu entregarei os filisteus nas suas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim, e ali os derrotou. E disse: O Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Tornaram ainda os filisteus a subir, e se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, que respondeu: Não subirás, mas rodeia-os por detrás, e virás sobre eles por defronte dos balsameiros. E há de ser que, ouvindo tu o ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, então te apressarás, porque é o Senhor que sai diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Fez, pois, Davi como o Senhor lhe havia ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. 2 Samuel capítulo 6. Davi leva a arca para Jerusalém. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Depois levantou-se Davi e partiu para Baal-Judá, com todo o povo que tinha consigo, para trazerem dali para cima a arca de Deus, a qual é chamada pelo nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram na casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Foram, pois, levando-o da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus. E Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e passou-se a chamar aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fê-la entrar na casa de Obed-edom, o Gitita. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o Gitita. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi, dizendo:
O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, a desprezou no seu coração. Introduziram, pois, a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Depois, repartiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida, todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel! E descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, com, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que te escolheu a mim de preferência, a teu pai e a toda a sua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, sim, foi perante o Senhor que dancei, e perante ele ainda hei de dançar. Também ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. 2 Samuel, capítulo 7. Davi deseja edificar um templo ao Senhor. Ora, estando o rei Davi em sua casa e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ele ao profeta Natã: Eis que eu moro numa casa de cedro, enquanto que a arca de Deus dentro de uma tenda. Respondeu Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa para que eu nela habitar? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel, até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que tenho andado com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a qualquer das suas tribos, a que mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Porque não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste,
e destruir a todos os teus inimigos diante de ti, e te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Também designarei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei ali para que ele habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da iniquidade o aflijam como dantes. E como desde o dia em que ordenei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que ele te fará casa, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais. Então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com a vara de homens e com açoites de filhos de homens, mas não retirarei dele a minha benignidade, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. A tua casa, porém, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e sentou-se perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E que é a minha casa para me teres trazido até aqui? E isso ainda foi pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e me tens mostrado gerações futuras. Ó Senhor Jeová, que mais te poderá dizer, Davi? Que mais te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová, por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, revelando-a a teu servo. Portanto, és grandioso, ó Senhor Jeová, porque ninguém há semelhante a ti, e não há Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos, que outra nação na terra é semelhante a teu povo Israel, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para te ser povo, para te fazeres um nome, e para fazeres a seu favor essas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste para ti do Egito, desterrando nações e seus deuses? Assim, estabeleceste o teu povo Israel, por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste seu Deus. Agora, pois, o Senhor Jeová confirma para sempre a palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da sua casa, e faze como tens falado, para que seja engrandecido o teu nome para sempre, e se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste uma revelação ao teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Por isso o teu servo se animou a fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, para que subsista para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Jeová,
o disseste. E com a tua bênção, a casa do teu servo será abençoada para sempre. Glória a Deus por essa palavra. Que palavra maravilhosa. Agora vamos ler Salmos, capítulo 90. Quarto livro, Salmos. A eternidade de Deus e a brevidade da vida do homem. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltai, filhos dos homens, porque 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que passou, e como uma vírgula da noite. Tu os levas como por uma torrente, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce. De manhã cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, à luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um suspiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Glória a Deus por mais um dia concluído da nossa leitura. Que coisa maravilhosa que foi essa leitura de hoje, né? Então é isso, agora fica aí para você fazer essa reflexão, né? De tudo que a gente leu nesse dia de hoje, faça aí o seu devocional. Amém? Aproveita, deixa nos comentários, né? Qual versículo você mais gostou? Ou qual parte desses 4 capítulos que nós lemos hoje você mais gostou? Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!